Imagine, é 2004. Você está segurando um Motorola Razr na mão, o telefone flip que chama a atenção de todos. Ele está em todo lugar, nos videoclipes, nos filmes, nas festas. Se você tem um Razr, você está na vanguarda da moda. A Motorola é a ícone incontestável da inovação móvel. Ainda assim, atualmente, quando se fala em smartphone, você pensa primeiro em Samsung, Apple ou até Huawei. Mas onde está a Motorola? O que aconteceu para que essa marca, que era dominante, caísse completamente no esquecimento? Pode parecer apenas uma questão de concorrência, mas é muito mais que isso. A Motorola foi vítima do seu sucesso, erros estratégicos e de uma revolução tecnológica não antecipada. Olá, mentalidade empreendedora, espero que você esteja bem. Neste vídeo, vamos explorar como a Motorola passou do auge para a queda livre. Vamos lá. Para entender bem o que aconteceu, um pouco de contexto histórico. Nos anos 80, a Motorola não era apenas mais uma empresa de tecnologia. Era um símbolo de inovação e progresso. Você talvez não saiba, mas foi essa empresa que projetou o primeiro telefone móvel comercial do mundo, chamado Dynatac 8010. Sim, é aquele famoso tijolão com a antena grandona. Naquela época, esse telefone era revolucionário, porém, um luxo reservado à elite. Custava cerca de $4.000 e pesava quase 1 quilo. Ei, isso não lembra um produto? E ainda assim, apesar de seu preço equivalente a mais de $10.000 hoje, considerando a inflação, e ao contrário do Apple Vision Pro 1, que não consegue vender, e ao qual dedicamos um vídeo, ele representava o futuro. Curiosamente, mesmo com 10 horas de carga, ele só durava 1 hora em conversação. Difícil se viciar em telefone assim. A Motorola estava na vanguarda. Nos anos 90, a empresa controlava quase 60% do mercado mundial de telefones celulares. Naquela época, ela quase não tinha concorrente. O simples fato de ver o logo M da Motorola em um dispositivo era suficiente para garantir sua qualidade e inovação. Mas a verdadeira virada, que impulsionaria a Motorola ao auge, chegou em 2004, com o lançamento do Motorola Razr V3. Ele era muito diferente dos outros telefones da época, como o 3310 da Nokia, outra lenda. Ele era incrivelmente fino, com um design em alumínio escovado, linhas elegantes e uma dobradiça futurista. Ele abria e fechava com um som satisfatório, que dava essa impressão de manusear um gadget de espião. Para muitos, era muito mais do que um telefone, era um acessório de moda. E esse posicionamento funcionou muito bem. A Motorola investiu massivamente em marketing, fazendo o Razr aparecer nas mãos de celebridades, em videoclipes e filmes. Em pouco tempo, todos queriam um. De 2004 a 2006, a Motorola vendeu mais de 130 milhões de Razr V3 mundialmente. Isso elevou a marca ao status de superstar. Lembro que um amigo no ensino médio tinha um e eu sentia inveja, pois eu tinha um Sony Ericsson antigo. Em 2005, a marca registrou lucros recordes. Ela era a segunda no mercado global de telefones, atrás apenas da Nokia. Porém, muitos acreditavam que a Motorola poderia liderar o mercado. Naquele momento, tudo parecia possível para a marca. Eles alcançaram um público diverso. Jovens modernos atraídos pelo design, profissionais pela qualidade de fabricação e até consumidores mais velhos pela ergonomia do aparelho. Porém, por trás desse grande sucesso, a Motorola mostrou sinais de fraqueza. A marca ficou ofuscada pelas vendas astronômicas do Razr e focou somente neste modelo. Enquanto a Motorola celebrava sua vitória, concorrentes como Nokia e Samsung investiam pesadamente em P&D. Eles preparavam a revolução dos smartphones. A Motorola, por sua vez, cometeu um grande erro estratégico. Ela seguiu lançando versões do Razr sem inovações relevantes. A marca acreditava que seu design bastaria para manter o sucesso, mas o mercado mudava. Os consumidores começaram a exigir mais do que apenas telefones bonitos. Eles desejavam dispositivos conectados capazes de navegar na web, enviar e-mails e rodar apps. Enquanto isso, desafiantes chegavam e iriam revolucionar o mercado. Apple e BlackBerry. Em 2007, a chegada do iPhone iria virar a mesa e tudo o que a Motorola pensava saber sobre o mercado de telefones.
Nos anos 2000, a Nokia era o outro gigante da indústria. Mesmo que sua história no mobile não termine bem, como vimos em um vídeo dedicado, você pode encontrar na descrição. A empresa oferecia telefones para todos os segmentos de mercado, modelos básicos e acessíveis para os países emergentes, telefones mais sofisticados para os mercados maduros. Um pouco o equivalente à Samsung hoje. Por exemplo, as séries Nokia Communicator e N-Series combinavam funcionalidades avançadas como navegação na internet, reprodução multimídia e até mesmo capacidades de trabalho de escritório. Eles não jogavam no campo do design puro, como a Motorola, mas no da praticidade e do ecossistema de software. Se a Nokia representava estabilidade, a Samsung era a aspirante ambiciosa, investindo massivamente em pesquisa e desenvolvimento, diversificando produtos e apostando em qualidade e inovação. Eles entenderam uma coisa essencial: o mercado não se limitaria eternamente aos telefones básicos. Então eles começaram a preparar sua entrada no segmento de smartphones bem antes da Motorola perceber a importância dessa transição. Em 2008, a Samsung lançou o Samsung Omnia, um telefone com Windows Mobile, que apesar de limitado em relação ao iPhone, demonstrava sua determinação em inovar. Eles também capitalizavam na produção em massa de componentes como telas e chips, reduzindo custos e oferecendo produtos competitivos em todos os níveis de preço. Mas a verdadeira revolução, como você pode imaginar, aconteceu um ano antes com o lançamento do iPhone, que fundiu 3 tecnologias em uma só: um telefone, leitor multimídia e dispositivo com acesso à internet através de uma inovadora tela sensível ao toque. Como diria Steve Jobs, a Apple também investiu na criação de um ecossistema. Com a App Store, lançada em 2008, os usuários podiam baixar aplicativos que atendiam a todas as suas necessidades, transformando o telefone em uma ferramenta multifuncional. O problema era que seus telefones não traziam novidades reais. Eles eram vistos como gadgets obsoletos em relação ao iPhone e até a alguns telefones Nokia ou Samsung. Além disso, a Motorola tinha dificuldade em compreender a crescente importância dos softwares. A Apple havia investido massivamente em seu sistema operacional iOS, enquanto a Nokia e a Samsung já experimentavam com plataformas como Symbian ou Android. A Motorola, por outro lado, manteve seu foco no hardware, ignorando que o futuro dos telefones dependia da experiência do usuário e do ecossistema conectado. Para piorar, a Motorola teve que lidar com um novo tipo de concorrência: os fabricantes chineses. Huawei e ZTE, ainda pouco conhecidas, começaram a produzir telefones acessíveis e eficientes, visando principalmente os mercados emergentes. Essas marcas compreendiam as necessidades locais e ofereciam telefones adequados, geralmente a preços bem menores que os da Motorola. Como resultado, em regiões estratégicas como Ásia, África e América Latina, a Motorola perdia mercado para novos concorrentes. Em poucos anos, a Motorola passou de líder para seguidora. Ela agora enfrentava a concorrência acirrada em todas as frentes, de atores históricos como a Nokia, desafiantes como a Samsung e novatos como Apple e a Huawei. O que deve ser notado durante esse período é que a Motorola ainda tinha meios de se reinventar. Ela tinha um nome forte, fama global e conhecimento técnico, mas seus problemas só estavam no início. No início dos anos 2010, a Motorola estava em plena turbulência. Um de seus erros mais caros foi se prender ao seu passado de glórias. A marca parecia incapaz de largar sua obsessão pelo famoso Razr, lançando repetidamente modelos derivados sem propor nenhuma inovação real. Esses telefones eram atualizações simples dos designs iniciais, sem recursos para atender às novas expectativas dos consumidores. A fragmentação interna da empresa não ajudou em nada. A Motorola era uma organização burocrática com processo decisório lento e frequentemente ineficaz. As equipes de marketing, engenharia e estratégia trabalhavam em silos, sem uma coordenação real. Isso gerava produtos mal posicionados no mercado e atrasos nos lançamentos. Em 2011, com uma situação cada vez mais crítica,
a Motorola decidiu se dividir em duas entidades distintas. A Motorola Mobility cuidava dos telefones e tablets, enquanto a Motorola Solutions focava em equipamentos profissionais. Essa escolha visava uma direção mais clara para cada ramo, mas também reconhecia a incapacidade da Motorola de manter sua liderança em telefones móveis. Foi nesse contexto que o Google interveio. Em 2012, eles compraram a Motorola Mobility por 12,5 bilhões de dólares. Aparentemente, parecia um casamento perfeito. O Google, já líder no mercado de smartphones com o Android, adquiriu a Motorola com a expectativa de capacitá-la a competir com Samsung e Apple. Mas rapidamente, ficou claro que as intenções do Google não eram as que a Motorola esperava. O que o Google buscava não era fazer da Motorola um grande player, mas sim ter acesso ao seu impressionante portfólio de patentes. Essas patentes eram essenciais para proteger o Android nos diversos processos judiciais do Google contra a Apple e a Microsoft. Como resultado, sob a propriedade do Google, a Motorola continuou a perder participação de mercado. Os poucos modelos lançados, como o Moto 10 e o Moto G, foram elogiados pela crítica, mas careceram de suporte de marketing e financeiro para rivalizar com as grandes empresas do setor. Em 2014, o Google percebeu que não tinha mais interesse em continuar gerenciando a Motorola e a vendeu para a Lenovo por apenas 2,9 bilhões de dólares. Para a Motorola, isso marcava o fim de um capítulo e o início de um futuro incerto sob a direção do gigante chinês. Apesar das tentativas de se reinventar, a Motorola é hoje uma marca que sobrevive, mas longe dos holofotes. Sob a égide da Lenovo, a empresa se reposicionou no segmento de telefones acessíveis e de médio alcance. Com alguns sucessos, como a série Moto G, esses dispositivos oferecem um bom custo-benefício, mas não tem nada do prestígio que o Razr tinha em sua época. A história da Motorola é uma lição brutal de que o sucesso nunca é definitivo. A falta de adaptabilidade e a rapidez com que um mercado tecnológico pode evoluir. E como um gigante pode rapidamente desmoronar, assim como a BlackBerry, que já foi um colosso com uma tecnologia única usada pelos governos do mundo inteiro, antes de sofrer um destino semelhante ao da Motorola, como Robin explica no vídeo que está sendo exibido.